Confesso que eu tenho um gosto meio exótico para animal de estimação. Eu sou o único que tem a última espécie viva de um dinossauro, né, aqui no programa Tio Willis Bonecos. Por falar em animais de estimação, eles podem ser bem mais importantes do que imaginamos, sabia? Principalmente para as crianças, confere. Brincalhões, espertos, companheiros, difícil não se apaixonar pelo carinho com que os animais de estimação nos tratam. E essa relação pode ser muito mais benéfica do que imaginamos. Na verdade, a gente tem visto a cada dia que passa mais uma procura dos pais, né, pelos animais de estimação, até para melhorar o comportamento das crianças em casa, né, do relacionamento entre elas. E esse animalzinho chega num momento muito bom, porque hoje as crianças estão muito envolvidas com computador, com celulares. Então, às vezes a criança não tem vida de criança, e o cachorro chega para fazer isso. É uma relação muito boa, ele traz um nível de afeto, de carinho para a criança, que a criança às vezes não tem dentro de casa. Então melhora a questão da ansiedade, né, da depressão, e melhora todo esse relacionamento, inclusive a relação entre os irmãos e entre pais e filhos. Fabiano tem 2 filhos e reconhece o benefício que a cadela Belinha trouxe para o ambiente familiar, principalmente na criação dos herdeiros. Não só para os 2, para nós 4 foi importante a Belinha dentro de casa. Para Maria Clara, teve um momento de importância que foi uma companhia por um tempo, para o Theo como um companheiro de brincadeira, e para o Fabiano e para a Alessandra também, que trouxe um momento de alegria e diminuir a rotina da casa, né? Porque você não tem rotina com criança e com cachorro, aí que você não tem rotina mesmo. Pesquisas realizadas pela Universidade de Melbourne, na Austrália, mostram que crianças que tiveram algum tipo de animal de estimação até a idade de 5 anos, posteriormente se tornaram mais resistentes a algumas doenças. A Amanda também tem alguns animais de estimação. Cães, gatos, aves, literalmente de tudo um pouco. A estudante fala da ajuda que os bichinhos dão na criação dos pequenos. Educação, respeito, né, por eles, o respeito com os animais, eu acho bacana isso, aprender, né, desde cedo. Tem criança que não gosta, não tem o respeito pela natureza, eu acho que ajuda um pouquinho, sim. Parece que a sementinha desse respeito já foi plantada. Ele gosta de mim, ele chega, alguém chega a casa não conhece, eu fico latindo. É, e ele gosta muito de você? Gosta. E você gosta muito dele? Gosto. Além da companhia constante, os animaizinhos ensinam valores que serão importantes para a vida adulta, como o senso de responsabilidade e coletivo. Se você se interessou pela ideia de ter um animal de estimação, vale a pena ficar atento às dicas do Dr. Geraldo. O ideal mesmo é que toda pessoa, toda aquisição de uma ave, de um gato, de um cachorrinho, né, de uma chinchila, qualquer outro animalzinho de estimação, que antes mesmo de levar para casa, passe ao veterinário para que ele possa dar as coordenadas de alimentação, de saúde, quais são as doenças que podem, porventura, aparecerem mais preventivamente. Então, na verdade, a idade correta para comprar um animalzinho, no caso do cachorro e do gato, o gato acima de 60 dias, no caso do cachorrinho, acima de 45 dias. Todo um projetozinho para a questão da saúde, avaliar o cartão de vacinação, se o ambiente que ele está vindo é adequado, às vezes dar uma olhada nos pais, a procedência, saber de onde está comprando, fazer um contrato de compra e venda para que você possa ter segurança, né, de que está levando um bichinho bem organizadinho. Que legal! E para falar mais sobre o assunto, nós recebemos hoje, tenho o prazer de receber a doutora Fátima Guedes, que é pediatra, professora da Universidade Federal de Ouro Preto. Deixa eu desligar os animais aqui. Pode ser uma opção para o pequenininho que não pode ter, né? Fátima, a minha experiência pessoal é que eu sempre morei em apartamento pequeno. Quando criança também eu sempre morei em quintal, junto com a avó, que não deixava ter bichinho de estimação. Depois fomos morar num apartamento pequeno. Minha filha pequena tinha um problema alérgico muito forte. Nunca tivemos um animal de estimação. Eu confesso para você que eu sempre fazia algum comentário negativo do tipo, troque-se o cachorro por uma criança pobre. E aí mudamos para uma casa e não tinha mais como negar um animalzinho de estimação. E quando o primeiro animalzinho chegou, mudou o relacionamento da casa. Primeiro, bem-vinda aqui com a gente, viu? Prazer ter você aqui sempre.
Fala um pouquinho pra gente da importância que o animalzinho de estimação tem na vida da criança. Depois eu quero até que você fale um pouquinho sobre a sua área, na pediatria, que a gente vê hoje o ingresso de animais, até mesmo dentro dos hospitais, né? Mas conta um pouco pra gente. Bom dia a todos, Bom dia. Um prazer retornar aqui na Rede Super. E queria dizer que o animalzinho, ele melhora a cognição das crianças. Não é? Com certeza absoluta, não se tem mais dúvidas disso. E o que a gente precisa é saber a idade que essa criança deve estar com o animalzinho. Entendi. E a gente preconiza sempre pós o 6º mês. Por quê? Até 6 meses, a criança não tem imunidade ainda, imunidade adequada. Então, ela fica mais susceptível a doenças, Ó, né? papais dos bebês, importante essa dica da Fátima aqui. E aí, a partir do 6º mês, a gente já pode... O ideal seria a partir do 1º ano, né, onde a criança já pode lidar melhor com o animal. Agora, é importantíssimo saber que existem direitos e deveres também, não é verdade? Assim, no momento que a gente assume ter um animalzinho em casa, nós temos que estar cientes da nossa responsabilidade também, tanto para quanto o animal e para as crianças. Então, ele deve passar por um veterinário. O veterinário, como o colega disse na entrevista, deve orientar sobre as condições daquele animalzinho, qual animalzinho que é mais importante naquele momento, as vacinas, não é? Porque uma coisa muito interessante na faculdade de medicina, eu aprendi com a veterinária. O que dá alergia nas crianças que têm cachorros, não é o que dá alergia não é o pelo, é a saliva. Olha! É a saliva. O gato é o pelo, mas no cachorro é a saliva. E isso eu aprendi com um aluno de medicina que é veterinário. Olha que interessante. Importante, hein? Então, a gente tem que ter esses cuidados também. Do ponto de vista de benefícios, melhora a cognição, como já foi falado. A sua experiência é verídica. Existe hoje um projeto que é de 2002, que é o projeto de lei 4.455, que dispõe sobre a entrada de animais nos hospitais, tanto para idosos, nos asilos, quanto para criança, até no CTI. Eu sou intensivista e a gente achava muito engraçado, há uns 7 anos atrás, o doutor Fernal, ele falava assim, tem que botar cachorro dentro do CTI. Olha isso. Aí o pessoal achava absurdo, né? E é verdade, melhora. Na Europa a gente vê muito isso. Na Europa isso é permitido, no Chile e na Espanha, e aí a gente vê que há uma melhora, inclusive da imunidade. Eu acho curioso porque eu trabalho, minha arte são os bonecos, né? Eu visito muito as pediatrias e a maioria dos meus bonecos são animais. E eu tenho um cachorro, que é o Shake, que é personagem do programa, que ele é um robô. Então, se você olhar à distância, ele parece um animal de verdade, ele atende aos comandos de voz. O resultado com a criançada no hospital é fantástica. Imagina um animal de verdade, né? Porque ele melhora a cognição, ele melhora o relacionamento das crianças e melhora a imunidade. Por quê? A imunidade está muito relacionada com a gente fala as aminas do prazer. Então, quando a pessoa se sente feliz, ela libera uma endorfina, que são as endorfinas da satisfação, da felicidade. E os animais, eles provocam isso, tanto no idoso, tanto na criança e nos pacientes com alguma deficiência, né? Que a gente chama hoje de animal terapia, né? As terapias suportadas por animais. Melhora muito. E qual é o animal mais frequentemente adotado? É o cachorro. O cachorro. Por quê? Porque ele é mais sociável, né? Então ele é o preferido das crianças. Mas a gente pode usar outros animais, inclusive, desde que estejam sob controle da veterinária. Você falou alguma coisa de direitos e deveres, eu acho importante, né? O cuidado até mesmo, nós estamos falando também sobre terapia, né, no hospitalar com os animais, mas mesmo em casa, né? Uma criança até 4 anos, ela lida com o seu cachorrinho, cuidado, como se fosse um brinquedo. Joga. Joga. Então, cuidado com o tamanho, com a raça, com as mordidas, porque você tem uma faixa etária com uma raça de um tamanho grande, isso pode ser um risco para a própria criança. É sempre bom consultar o veterinário antes. Olha, eu quero ter um animalzinho em casa, eu tenho os filhos nessas idades, o que o senhor sugere, né? E uma coisa importante também de deveres são os maus tratos com animais, né? Então a gente vê desde maltrato, a pessoa tem o cãozinho, mas não passeia com o cãozinho. Em relação ao Brasil, a gente está um pouco atrasado em relação a essa terapia, Fátima? Muito atrasado. Os trabalhos no Brasil, eles datam de 2003, 2004, trabalhos científicos já estão indicando a terapia suportada por animais. Anterior a isso, eu desconheço trabalhos de relevância, sabe? Entendi. Mas hoje em dia a gente estimula, e eu vi na reportagem uma coisa muito interessante, que é a questão da mídia, não é? A gente sabe hoje que uma criança, ela
deve ficar, se for ficar no máximo 1 hora por dia com jogos eletrônicos ou tablet ou celular. E a presença do animal tira, né, esse foco. E hoje em pediatria, o grande mote da Sociedade Brasileira de Pediatria é a criança um livro e não um tablet. Uau. E o pessoal desesperado porque ficou um tempinho aí sem um aplicativo, 1 hora por dia, mais do que isso, é deletério até para o sistema nervoso central das crianças. Deus do céu. Então tem muita criança aí que está com um processo muito acelerado em relação a isso. Então os animaizinhos, eles são assim essenciais para que a gente também consiga esse upgrade da cognição infantil. Fátima, você tem algum contato com pesquisas que mostram assim, a melhora nessa recuperação da criança, na autoestima, no processo de cura? Tem vários trabalhos de 2005, tem vários autores que a gente consegue ver na literatura que já mostram isso, porque isso na Europa já é velho, né? Isso na Europa, os idosos, eles têm animais dentro do hospital. Eu imagino que também não deve ser um processo fácil, porque não é qualquer animal que se leva, é um animal que tem um certo tratamento de higiene, de treinamento, talvez mais algumas raças. A gente vê que se usa muito o labrador, o golden retriever, né? Que são cachorros sociáveis, né? Muito sociáveis, bastante na linha aí de inteligência, é um dos primeiros aí. Mas se você acha que existe ainda resistência de muitos hospitais? Eu desconheço, pode ser que tenha. No Brasil, o hospital que tem animal. No Brasil, desconheço. Pode ser que exista, mas eu desconheço. E, como eu te falei, há 10 anos atrás o doutor Fernal já falava, vou botar o cachorro dentro do CTI, a gente morria de ir. Tá louco, que cachorro, e hoje a gente sabe que é possível. Olha só. Mas eu não vi na prática ainda, e eu acho que isso é uma coisa que vai levar um tempo. Agora eu fico imaginando a própria criança que está hospitalizada, que tem um animal de estimação. Porque hoje muitas vezes a gente vê essas terapias de que ONGs ou algum ramo aí da medicina veterinária que tem esses cachorros, o tratamento todo e oferecem talvez esse tipo de trabalho. Mas imagino para a criança poder receber a visita do seu próprio animalzinho. Seria excelente, porque criança é ligada à felicidade. Felicidade é que faz a criança ficar saudável. Tristeza adoece criança. Adoece adulto também, mas a criança mais ainda. Então, tudo que a gente puder fazer no nível hospitalar, que melhore essa condição da criança, né? Porque elas se sentem hospital. Existe uma denominação que a gente chama de hospitalismo. Porque a criança, quando ela é internada, ela não entende por que ela está fora de casa. Tiraram da escola, da família, e ela acha que é castigo. Ela acha que ela fez alguma coisa. Então, a gente às vezes chama a professora, deixa a coleguinha entrar. Tá certo? Tudo isso humaniza, irmão, né? Claro, irmão mais novo. Mas, infelizmente, o bichinho ainda, eu desconheço. Gostaria muito de saber se no Brasil a gente já tem, mas eu acredito que ainda Eu acho que também, se isso começa os estudos mostrarem, talvez a gente saia, até mesmo dos animais convencionais. Você vê a possibilidade de algum outro tipo de animal, além do cachorro? Sim, eu estava até recentemente lendo, não dentro do hospital, mas em casa. A gente não precisa ser só o cachorro, pode ser a iguana, pode ser o pássaro, desde que liberado pelo veterinário, porque animal passa doença também. Eu tenho um jabuti. Olha aí, jabuti. Regularizado. Criança ama tartaruguinha, ama. E olha, eu vou te contar uma coisa, eu nunca vi, você vai achar que eu tô brincando, eu nunca vi um bichinho tão companheiro como o jabuti. É mesmo? E eu comecei a suspeitar e comecei a ler sobre isso, ele quer estar mais perto do dono. Então, se eu tô sentado no quintal, numa cadeira, ele tá embaixo da cadeira. Olha pra você. Se eu estiver deitado lá numa rede, ele tá embaixo da rede. Acreditem, meu jabuti atende pelo nome. Eu chego no quintal, eu chamo pelo nome e ele vem como se fosse o cachorro. Gente, né, o animal, ele também ele tem um instinto, né? Então ele quer ficar perto do dono. A gente vê vários filmes, né, onde o dono falece e o cachorro fica, né, até muito o final. Companheiro, né? Eu vi isso na Escócia, tinha um bar lá na Escócia, onde eu frequentava, e tinha uma escultura de um cachorro. E eu perguntei, o que essa escultura está fazendo aqui na porta, né? E eles falaram assim, não, é porque esse cachorro era de um senhor que vinha sempre aqui no pub. E esse senhor faleceu aqui. E o cachorro ficou lá até morrer. Olha isso. Vinha e voltava toda noite. Aí quando o cachorro faleceu, eles fizeram uma escultura do cachorro. Então, fidelidade, assim, a gente tem muito que aprender também com os animais. Nós temos muito que aprender. Eu acho que
com tudo, né? E essa própria terapia, né, quando na sua ala de pediatria, mas se a gente extrapolar um pouquinho, os abrigos, né, os antigos orfanatos, os abrigos, lugares onde as crianças, né, estão ali, a importância de ter um animalzinho. Hoje eu tenho um discurso diferente. Se você quer ter um, se prepare, porque vai virar uma pessoa da sua família. O que eu gastei de saúde com o meu, acho que eu não gastei com nenhum outro membro da família. Né? A gente sofre igual, e nós perdemos ele com 12 anos e até o momento eu jurei que nunca mais vou ter outro. Né? Mas acho que o trauma já está passando. E você me fez uma pergunta, né, antes da entrevista, se eu tinha animalzinho, eu disse que não, justamente por isso. Porque eu me apego e para mim é muito sofrido perder foi difícil. o animal. E como a vida, então, 12 anos é curta, né, é. do animal, de um cachorro, para nós foi muito difícil. Para os filhos, então... E tem até uma história engraçada, nós morávamos no Rio e meu irmão casou, ele tinha 2 cadelas. E foi para a lua de mel e deixou as cadelas na minha casa, eu, meu pai e minha mãe. E uma cadela teve uma pneumonia. E foi uma coisa, porque eu fiquei desesperada. E nós morávamos na Barra da Tijuca e tudo é muito caro. Então eu levei para pediatra de cadela, a veterinária pediatra. Pediatra. Aí fez exame de sangue, fez nebulização, tinha telefone da pediatra para... Qualquer momento precisar ligar. Eu fiquei desesperada e fazia nebulização na cachorrinha. Saiu bem, mas eu falei, carérrimo, né? Porque cada consulta era muito caro. Mas eu não ia deixar. É como você falou, direito e dever. Você tem que cuidar bem, né? Melhor ração, não adianta ter o cachorro, cuidar. Não passear com o cachorro, deixar o cachorro o dia inteiro dentro do apartamento ou da casa. Isso é uma maldade com o animal. Deixar a mamãe, né? Limpar as sujidades do cachorrinho ou do bichinho. Não, quem tem o cachorrinho tem que cuidar. Quem tem um animalzinho tem que cuidar. Mas vamos ao contrário um pouquinho, doutora Fátima. Vamos pensar um pouquinho dessa mamãe que tem uma criança hospitalizada. Como requerer essa facilidade, ainda que haja essa restrição toda dos hospitais, talvez o pouco costume ainda, algumas resistências. Como é que o papai pode chegar num serviço desse, talvez, hein? Existem algumas UTIs, dizendo no caso que eu sou intensivista, mais humanizadas, onde isso poderá ser possível desde que se converse com a psicóloga do CTI, com a coordenação do CTI e com o serviço de controle de assistência a infecções hospitalares. Então você acha que o acesso primeiro deveria ser com a psicóloga do hospital? Para comprovar realmente a necessidade e a importância. Isso, e aí tem que passar pelo serviço de controle de infecção, né? Porque não pode ser qualquer bichinho. Eu acho que é uma coisa que a gente deve começar a tentar. Como toda luta, o início é difícil, mas não é impossível. Mas você tem informação de que outros países a coisa está mais adiantada em relação? Até na Europa isso é bastante... Talvez seja um bom... Nos Estados Unidos talvez não, mas na Europa isso é bastante comum. Muito mais para idoso do que para criança, mas é comum. Talvez seja um bom modelo aí para os nossos diretores de hospitais, né, os responsáveis, começar a investigar. Infectologistas, colegas né, que possam avaliar. Até mesmo com o próprio veredito aí de uma pediatra, que também está importante. Veterinário, né? Porque eles falam muito isso, eles reforçam isso, que na terapia suportada por animais, não é só o médico. Tem que ter o médico veterinário, assistente social, psicologia, equipe interdisciplinar, que vai definir o que vai ser melhor para aquela criança e qual que é a segurança do animal, com a criança e da criança com o animal, né? Porque elas pegam e também... Você já teve oportunidade nas suas aulas de falar a respeito? Ainda não, porque não é uma demanda. A gente conseguiu com muita luta, né, colocar os palhaços no hospital, introduzir a família 24 horas no hospital. Esses foram grandes avanços, né? Eu acredito que nós vamos chegar ainda na questão do animal, mas a gente ainda tem resistência com a família dentro do hospital, não é? Acompanhando. Eu estava comentando com os telespectadores que ontem eu estive na pediatria e da oncologia do Clínicas, na festinha de Natal das crianças. Que bom que a gente poder ver a mamãe ali junto, o papai junto, né? Embora perante a lei a criança até, sei lá, 12 anos tem, né, o pai tem a legalidade de poder estar com as crianças, mas que importância no próprio processo de cura. De cura da criança. Você separar uma criança da sua família, tirar os seus elos, isso é muito traumático. Né? Ela não consegue entender o que é isso. Então, com relação, por exemplo, à escolaridade, hoje no Hospital das Clínicas, por exemplo, a professora já vai lá. A criança tem aula dentro do hospital, isso é muito importante. Ontem encontrei várias pedagogas fazendo um trabalho muito lindo com as crianças, envolvendo para que elas não percam o conteúdo escolar. Exatamente. E dentro da unidade de terapia intensiva é que isso, quando eu digo da família, hoje os pais acompanham a criança no hospital, mas dentro do CTI ainda existem unidades que não comportam a família, até
pela questão estrutura física, né? Então, as novas UTIs, elas já deverão ter espaços para que a família fique, de dia e de noite. E eu acho que isso é muito importante. E eu acho que a questão do animal é uma evolução. Nós ainda vamos chegar lá, mas ainda não chegamos. Hoje eu estou aproveitando o dia, já que estou substituindo o pastor Serginho, já que nem sempre eu tenho essa oportunidade de aproveitar, né? Seu ano letivo já terminou esse ano? Não, com a greve, né, das universidades. Um pouco mais. Nós entramos de férias essa semana, mas retornamos dia 18 de janeiro para terminar o segundo semestre de 2015. Deixa eu puxar a sardinha para o meu lado. Fátima, mais pediatras para o Brasil ou não? Mais pediatras para o Brasil. Que bom. Hoje a gente já tem visto um pequeno aumento na pediatria. O que acontece? O pediatra, ele trabalha muito, ele é o pior, que tem a pior remuneração e é muito solicitado, né? Então, nós pediatras hoje estamos, assim, susceptíveis a xingamentos, a palavrões, a tapas, não é verdade? E isso é muito triste. Verdade. Porque nós nos dedicamos mesmo à criança, mas estamos sobrecarregados. Eu imagino. E por estar sobrecarregados, alguns colegas, sofrem mais com isso e dão dão menos conta. Eu sempre digo para mim, eu tenho essa coisa, acho a medicina não uma profissão, um sacerdócio. Se falar em pediatria, então é o sumo sacerdócio, né? Porque uma consulta de uma criança é o dobro do tempo de uma consulta de um adulto, porque você chega e fala o que tem, o pequenininho, você vai ter que descobrir, a mamãe vai contar a história da vida toda, né? Mas nosso desejo é que a pediatria seja aí, com certeza, valorizada, né? Valorizada. Porque o pediatra é um sujeito que trabalha muito mesmo. A partir do momento que é valorizada, vai atrair mais profissionais também, com certeza. E infelizmente o que a gente vê com relação à pediatria, quando tem que se cortar alguma coisa, se corta o pediatra. E lembrando que o pediatra é o pai do homem, porque hoje nós trabalhamos com promoção da saúde e a prevenção das doenças do futuro se faz na pediatria. Que bom. Se não tem pediatra, mais doenças do futuro. É verdade. Olha que palavra boa. Não sei se a gente vai se ver até o final do ano, mas aproveitar para te desejar um Feliz Natal, um ano novo especial, que você continue nessa batalha de formar outros, né, contagiar outros com a sua profissão linda, com a responsabilidade daquilo que você faz. Bom, muito obrigada, é um prazer estar aqui. É a segunda vez hoje, quando eu cheguei, que vi que era você. Que bom, coincidência boa. Coincidência boa. É um prazer estar aqui na Rede Super e toda vez que precisar de suas ordens. Que ótimo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.